Eu quero aproveitar e tenho certeza que a intervenção do vereador Crisio deverá ser no mesmo sentido que a minha. Eu quero aproveitar a fala da vereadora Eliane Novaes para também, em nome do bloco que lidero, agradecer a vereadora ao mesmo passo que saúdo e parabenizo por este primeiro ano que ela esteve à frente da Comissão de Legislação. É uma comissão talvez a mais difícil da casa, sem desmerecer o trabalho importante das outras comissões. Mas é para lá que colidem e é lá que se reúnem todas as propostas e proposituras, tanto dos colegas vereadores, sejam elas de resolução, de indicação, de lei, como também as matérias e as mensagens prefeiturais que chegam à casa. Então, é da competência dos 7 vereadores que compõem aquela comissão dar tratamento e as tratativas corretas e adequadas a todas essas matérias. E nós sabemos do esforço, e eu aqui vou me utilizar apenas da figura da presidente, mas estou falando de todos. Eu acompanhei e sou testemunha do esforço da vereadora noviça Eliane Novaes de assumir a missão da Comissão de Legislação. Faço uma saudação. Sei que ela, apesar da produção gigantesca que a casa apresentou, isso é motivo também de uma saudação especial à totalidade dos colegas. Sei que a missão foi cumprida e quero parabenizar a vereadora Eliane Novaes, que me ajudou muito ao longo deste ano, e aproveito, e como o David está hoje aniversariando, eu também faço menção ao aniversário dele, fazendo aí votos de saúde, paz, muito sucesso, e assim eu saúdo os assessores todos que nos acompanharam ao longo deste primeiro ano de nossos mandatos. Então, parabéns a todos, parabéns ao nosso presidente. Bom dia, colegas vereadores, bom dia, presidente. Bom dia aos fortalezenses que nos assistem pela nossa TV Fortaleza, aos que nos ouvem pelas ondas da 107,3 FM Líder e aos que aqui comparecem à nossa galeria. Colegas vereadores fortalezenses, eu não poderia deixar de hoje explorar o assunto que tem sido pauta das últimas sessões da Câmara, que trata da questão da proposta prefeitural, da mensagem prefeitural, que propõe aumento do IPTU na cidade de Fortaleza. Vejam, eu tentarei ser objetivo e didático, porque, a rigor, isso é assunto objeto, vereador Glauber Lacerda, de tantas discussões acadêmicas, e a população de Fortaleza precisa ficar muito bem esclarecida, e eu procurarei ser simples, prático e objetivo. Amanhã reunir-se-á a Comissão Conjunta de Fiscalização e Controle de Legislação, presidente Zé do Carmo. E o condão desta reunião, o objetivo desta reunião é exatamente perquirirmos e compreendermos do respeito técnico, do respeito à legislação constitucional e infraconstitucional, ou seja, da legalidade e da constitucionalidade da mensagem. Eu tenho publicamente já me pronunciado a respeito deste assunto e solicitei, inclusive, vistas do parecer do vereador relator Guilherme Sampaio sobre o assunto, por entender que, daquilo que dizia a imprensa, e depois confirmado pela leitura da mensagem, ao chegar na casa, ela não atendia princípios básicos, não só de direito constitucional, mas também de tempestividade e felicidade política. Eu digo muito objetivamente que a matéria é infeliz sob o aspecto político, porque, e vou repetir sempre esta tese, vereador Marcos Teixeira, numa cidade de 700 mil habitantes, imaginar que nós vamos, em 48, 72 horas, como um trem-bala que cruza, perpassa a Câmara e se debruça, analisa, vota e aprova a matéria de tão gravidade e de tão complexa compreensão, acho uma temeridade. Esses 700 mil imóveis, ou quase 700 mil imóveis que tem a cidade de Fortaleza, eles têm peculiaridades muito próprias.
É impossível, para não dizer injusto, é impossível tratar o morador do Rudolfo Teófilo, da Vila Peri, é impossível tratar o homem e a mulher do Janguruçu, da Messejana, como se trata o morador da Aldeota Nobre, do Meireles, da Beira-Mar, do Papicu. São áreas que se valorizaram, a contrário senso, vereador Roberto Mesquita, de outras áreas, como, por exemplo, o centro de Fortaleza, e, por exemplo, repito, a Avenida Francisco Sá, que Vossa Excelência conhece muito bem, que, historicamente, ao longo dos últimos anos, tem sofrido uma depreciação nos valores de mercado de seus imóveis. Não é justo, e é o que a comissão deve apurar, é o cerne daquilo que a comissão deve apurar. Não é justo que nós permitamos que este assunto seja tratado da mesma Passa forma. a presidência, vereador Marco Teixeira. Da mesma forma e com a mesma alíquota. Vejam, a matéria, e amanhã será a pauta e o objeto de meu voto, a matéria é inconstitucional, porque ela não respeita um princípio básico estabelecido no artigo 145 da nossa Constituição, que é o da capacidade contributiva. E aqui eu precisarei ser didático para que o fortalezense e principalmente os colegas da Comissão de Legislação compreendam. Capacidade tributária é sim um princípio, ao contrário de progressividade. Progressividade é um meio, é uma técnica, é um instrumento tributário para se fazer justiça por intermédio e respeitando a capacidade tributária. Vejam, a mensagem que chega à casa, ela é eivada de vícios e não atende a princípios constitucionais, porque ela é proporcional e não progressiva. E aqui cabe fazer uma diferenciação técnica, porque a nomenclatura engana. Imposto proporcional não é imposto justo. Imposto justo é imposto progressivo. E qual é a diferença entre o imposto proporcional e o imposto progressivo? Imposto proporcional é aquele que tem a mesma alíquota incidindo sobre bases de cálculos diferentes, vereador Ronivaldo Maia. O valor, o resultado pós-apuração do imposto é proporcional ao valor do imóvel, igualmente. Ou seja, no caso da mensagem da prefeita, ele é de 30% proporcional ao valor dos imóveis, independentemente da avaliação da capacidade e da peculiaridade contributiva daquele fortalezense. Ao contrário do que é proporcional, aí sim faz-se justiça social, é a progressividade. O que é a progressividade? Progressividade é a condição de tratar os desiguais de maneira desigual. Eu não posso ser tratado como um homem que tem o patrimônio do senador Tasso Gereissati. Eu não posso ser tratado como um homem que tem o patrimônio do empresário Ivo Dias Branco. Eu preciso de um tratamento diferenciado para que o imposto cumpra a sua função social. Daí porque ele é progressivo, as alíquotas menores para aqueles que podem pagar menos e progridem para alíquotas maiores para aqueles que podem pagar mais. Este é o princípio constitucional e que não é atendido pela mensagem da prefeita. Não é. Também não é verdade, e eu aqui vou me permitir, e penso que o parecer do vereador Guilherme Sampaio, não sei qual foi o objetivo, claro, atender à intenção do governo que ele apoia, mas o parecer do vereador Guilherme Sampaio, e ao qual eu me oponho, demonstrarei amanhã na nossa reunião, nem de longe toca nos aspectos que precisam ser devidamente detalhados, discutidos e tratados na pauta. Porque vejam, nós estamos nos antecipando numa discussão.
Na verdade, não há que se falar aqui em planta genérica de valores ainda. Há que se falar no cumprimento constitucional dos princípios. Vejam, eu gostaria, inclusive, de ler, porque mais confunde, e eu preciso admitir, vereador Guilherme Sampaio, em que pese respeitar a sua inteligência e o seu mandato, esta matéria não é condizente, este voto não é condizente com a sua produção intelectual e sua produção legislativa. Veja, o relatório é mais uma colação de assuntos que não tem nexo causal entre um parágrafo e outro. Mais dizem e se contradizem do que reforçam uma tese. E eu vou me permitir aqui ler. Atenção aos companheiros e aos colegas, membros da Comissão de Legislação, porque isso é um assunto da maior complexidade e eu tenho medo e receio de que isso amanhã seja analisado e discutido num piscar de olhos, o que é ruim para a cidade. Eu sei, eu compreendo das necessidades políticas que tem a máquina de aprovar esta matéria, mas não é justo para com o fortalezense que a Câmara tenha que ajustar sua pauta, vereadora Eliane Novaes, para atender erro do Executivo, porque esta matéria não deveria ter chegado aqui em dezembro, às 5, 6 sessões legislativas do recesso parlamentar. Vossa Excelência me concede, vereador Marcelo? Pois não, só um segundo. No apagar das luzes do ano legislativo, para que as comissões técnicas passem pelo constrangimento do que se viu na semana passada. A matéria chega aqui numa segunda de manhã, na terça é pautada, na própria terça recebe um relator, na quarta pela manhã, poucas horas depois da relatoria, já se recebe o relatório, neste mesmo dia se vota e não fora o pedido de vistas para que eu me debruçasse com cuidado sobre a matéria, isso já estaria aprovado. Não é justo fazer isso com a cidade. Isso deveria ter chegado aqui no semestre passado. Nós estamos no 5º ano da administração, porque os estudos já realizados não foram em 2007 e recentemente, como disse o secretário, pelo IEPRO, mais recentemente, não foram aproveitados e não se abriu ao longo desses 5 anos uma ampla discussão com CREA, Cresce, OAB, Sinduscom, com as organizações populares, os movimentos, para que nós pudéssemos discutir essa matéria. Foi um erro, é um erro, mas nós ainda temos a chance de consertá-lo. Vejam bem, e se o vereador Guilherme Sampaio me permitir, eu vou fazer aqui algumas pontuações que temo amanhã não serem hábeis ou, na prática, não haver a oportunidade do debate. Diz ele, no início de seu relatório, de seu voto: a propositura tem por escopo, conforme a justificativa, atualizar a citada legislação, objetivando amenizar a defasagem observada sobre o IPTU cobrado no nosso município. O objetivo não é esse, vereador Guilherme Sampaio, atualizar a citada legislação. O objetivo é atualizar a planta genérica de valores, que por intermédio na mudança dos anexos, sofrerá o ajuste dos 30%. Objetivando, continua ele, objetivamente o projeto reajusta em 30% os valores dos anexos 1 e 2, como já disse, da Lei 8730. O mapa genérico de valores ou planta de valores constitui-se um instrumento adotado pela administração, cujo objetivo é possibilitar a instituição e a arrecadação do imposto predial e territorial urbano. Trata-se de um instrumento que, em nome do princípio da praticidade, utiliza-se de presunções para determinar o valor aproximado dos imóveis. Isso também não é verdade. A Lei 4140, o nosso Código Municipal, o nosso Código Tributário Municipal, estabelece, não por princípio de praticidade, mas ele elenca, e ele é muito claro e objetivo, vereadores Clássico e Roberto Mesquita, no que diz respeito, isso foi feito pela comissão criada em 2007. Vamos poder uma parte, vereador Marcelo Mendes. Pois não. Eu terei 20 minutos, vou conceder os apartes. A 4140, ela elenca de forma muito objetiva de que forma a PGVI, e essa deveria ser a discussão anterior, essa sim deveria ser a discussão anterior, ela elenca quais são os critérios para se alterar a planta genérica de valores. Jamais por princípio de praticidade.
E continuo, é como leciona Leomar Balieiro. Os mapas ou plantas de valores têm como objetivo a fixação de fatores e índices determinantes dos valores médicos unitários de metro quadrado de terreno e de construção. Portanto, a confecção desses mapas de valores é tarefa única à fé da administração pública, que para isto se vale de pesquisa no mercado imobiliário. Não é esse o objetivo dos mapas e da planta genérica de valor. O objetivo do mapa ou dos mapas e da planta genérica de valores é apurar a base de cálculo. É apurar a base de cálculo. Mesmo para as matérias e a colação de decisões do Supremo Tribunal Federal que são feitas, elas são contraditórias e não reforçam aquilo que o vereador Guilherme Sampaio quer defender. Vejam, em um voto proferido pelo ministro Joaquim Barbosa, depois da leitura da ementa, explicita-se: sendo impossível a administração municipal fazê-lo caso a caso, imóvel a imóvel, é admitida a chamada planta genérica de valores, revista anualmente. Revista anualmente. Coisa que nós nunca fizemos, pelo menos nesta gestão, e também não tenho notícia de na passada, isso ter acontecido. Não aconteceu. E ao final, a contrário senso do que quer ou do que pressupõe no caput da emenda, o ministro nega o voto. Ele diz: questões de fato relativas à realidade do mercado, poder mandar em prova que não documental, desde logo produzida, refoge ao âmbito do mandado de segurança, apelação não provida. Há uma contradição intrínseca na menção deste voto que se repete no parágrafo posterior. Continua aqui não o relator do voto, mas o vereador Guilherme Sampaio. Ressalte que as atualizações periódicas das plantas de avaliação não importam em majoração da base de cálculo de imposto, sem lhe alterarem a alíquota, podendo inclusive serem feitas mediante decreto do Poder Executivo. Não podem. Não pode haver mudança de alíquota nem PGVI por decreto. E a frase posterior do mesmo relator, do mesmo relatório, da mesma lavra, confirma isto. Aqui está: se a fixação destes novos valores excederem a correção monetária relativa ao exercício anterior, e o exercício anterior não foi de 30%, nem foi de 25%, tal posicionamento encontra-se inclusive sumulado no Supremo Tribunal Federal, e ele cita a súmula, a número 160, é defeso, ou seja, é proibido ao município atualizar o PTU mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial da correção monetária anterior. Ora, primeiro, não se está tratando aqui de... E a matéria que chegou à casa não é um decreto legislativo, é um projeto de lei. Daí porque não há sentido nesta fala. E na primeira frase, faz-se menção específica a podendo inclusive ser feita mediante decreto. E depois é citada a súmula 160, que muito claramente proíbe o aumento da PGVI ou das alíquotas por decreto. A mesma coisa acontece nas citações posteriores dos dois votos de ministros, no caso Eros Roberto Grau e do ministro Carlos Veloso. Somente por lei em sentido formal é permitida a atualização da base de cálculo do PTU, em valores que excedam aos índices inflacionários anuais de correção monetária. Constitucional, tributário, IPTU, valor venal, atualização, necessidade de lei em sentido formal. Sim, é verdade, Guilherme, mas nós não estamos tratando aqui de um decreto. A matéria que chegou à casa foi um projeto de lei. E o voto do ministro, ao final, conclui: é vedado ao Poder Executivo Municipal, por simples decreto, alterar o valor venal dos imóveis para fim de base de cálculo IPTU. Que é verdade, mas não há relação com o que se está discutindo. E continua, não o voto do ministro, mas o voto do relator. Destarte, questiona-se se o aumento genérico da PGVI, com índice único, estaria desrespeitando o princípio da capacidade contributiva, que apregou a graduação de incidência no tocante à fixação de alíquotas diferenciadas com o fito de promover a justiça social. Tal princípio, segundo os doutrinadores, aplica-se aos impostos pessoais, que são aqueles cuja quantidade do tributo é determinada tendo em conta a pessoa do contribuinte. E aqui eu quero fazer uma pausa, vereador Carlos Mesquita, técnica, e dizer ao meu amigo
vereador Guilherme Sampaio. Vereador Guilherme Sampaio, não é verdade que somente os impostos pessoais precisam respeitar progressividade e precisam respeitar princípio de capacidade contributiva. Se Vossa Excelência ou se Vossa Excelência ou se o seu assessor tivesse passado uma vista de olhos no parágrafo 1º do artigo 153, a Constituição Federal é muito clara, vereador Guilherme Sampaio. A progressividade e o princípio da capacidade contributiva não é exclusivo dos impostos de natureza pessoal. Pelo contrário, está lá flagrantemente trazido e exposto. O IPI não é um imposto pessoal e também sofre e respeita o princípio da progressividade. Claro, é baseado na razão da essenciabilidade. O que é o IPI, mesmo não sendo imposto pessoal? O IPI é o imposto que tem alíquotas diferenciadas a partir da essencialidade do produto que ele onera. Tanto é que uísques importados, charutos importados e produtos de luxo têm alíquotas muito superiores àquelas do consumo popular. Não é verdade que somente os impostos pessoais devem atender à norma constitucional. E o que é mais curioso, na última menção que faz o vereador Guilherme Sampaio, é dito em um voto do ministro Eros Grau: IPTU, não se admite progressividade fiscal decorrente da capacidade econômica do contribuinte, dada a natureza real do imposto. E olhe como finaliza o ministro Eros Roberto Grau, a contrário senso do que quer o vereador Guilherme Sampaio. A progressividade da alíquota do IPTU, vereador Guilherme Sampaio, com base no valor venal do imóvel, só é admissível para o fim extrafiscal de assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Vereador Marcelo Mendes, para concluir, por favor. Foi não. E o que é que estamos discutindo aqui, se não o cumprimento social do imposto? E para terminar, em outras palavras, a progressividade do IPTU tem como objetivo fazer com que o imóvel cumpra sua função social. Ora, mas na frase anterior, ele disse exatamente o contrário. Não pretende ela, a progressividade, trazer para o IPTU a aplicação do princípio da capacidade contributiva. Como não? É por meio da progressividade que se atende ao princípio da capacidade contributiva. Então eu quero, para encerrar, colegas, fazer aqui um pleito e uma súplica. Amanhã, quando nós levarmos definitivamente esses dois votos para análise, tenham nós e tenham os senhores membros da comissão e façam uma avaliação e uma análise muito consciente, muito tranquila e equilibrada, para que nós não, primeiro, exercitemos uma injustiça e segundo, para que nós não possamos dar àqueles que questionarão futuramente a matéria objeto para atrapalhar a cidade de Fortaleza. Ok, vereador. Muito obrigado, presidente. Colegas vereadores, eu faço uso do tempo da liderança para atender a um pleito do vereador Guilherme Sampaio. Eu, de fato, cometi um equívoco, porque eu quis ser benevolente e fui ingênuo na tentativa de não ser grosseiro e na tentativa de fazer a melhor das avaliações possível ou possíveis e não confrontar as teses do meu colega Guilherme Sampaio com uma certa virulência, eu acabei por não ler duas peças que são da maior importância. Uma delas já repassei a ele. Reclama da falta de sustentação técnica naquilo que eu defendi. Pois bem, eu vou apresentar o relatório que a OAB Ceará, mais especificamente a Comissão de Estudos Tributários da OAB, porque é outra peça que é um estudo que me foi chegado às mãos também pelo grupo da Superintendência da Receita Federal, que apresentou um relatório a este respeito, um grupo de estudos técnicos, não será possível lê-lo aqui. Então vamos lá. Hoje me responde o presidente Erinaldo Dantas Filho uma solicitação que protocolei para avaliar a
emenda, ou melhor dizendo, a mensagem prefeitural que chegou a casa. Resposta à representação protocolada sob o número 148402/2009. Ementa, IPTU, aumento linear, anterioridade mitigada, projeto de lei complementar 36/2009. 1. Impossibilidade de majoração da base de cálculo do IPTU, desrespeito à anterioridade mitigada, artigo 150, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal. Item 2. Mesmo admitida a validade jurídica na majoração da base de cálculo do valor do IPTU, deve-se observar que é indivíduo o aumento linear sem respeitar o valor venal dos imóveis, malferimento à capacidade contributiva, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. E eu peço atenção ao vereador Guilherme Sampaio, porque essa minha fala é justo para responder às observações que ele me fez. Decisão da Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará. A Comissão de Estudos Tributários da OAB, nos termos das razões do parecer em anexo, entende pela impossibilidade da exigência do IPTU nos moldes apresentados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza no projeto de lei complementar 036/2009, Fortaleza, 14 de dezembro de 2009, e faz algumas considerações. Na primeira, a consideração introdutória, ele repete o primeiro artigo da mensagem. Para fim de cálculo do valor venal do IPTU, a partir do exercício 2009, ficam ajustados em 30% os valores dos anexos 1 e 2. Comenta o presidente Erinaldo Filho. Destarte a exigência do imposto por parte da Secretaria de Finanças não observou corretamente os ditames constitucionais, o que ocasionará várias e severas distorções no valor do tributo devido entre contribuinte com capacidade contributiva equivalente em razão do aumento linear. Agora, quem repete e quem diz, não é mais meu comentário pessoal. É o presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB. E continua. Embora o artigo 150, parágrafo 1º, abra exceção ao IPTU, no que pertine à vedação, a majoração antes de decorrido 90 dias da data de publicação da lei, o que efetivamente ocorrerá, posto que o fato gerador do IPTU ocorre em 1º de janeiro, esta majoração não está autorizada na forma discriminada. E menciona o artigo 150 da Carta Constitucional. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, aos Estados e ao Distrito Municipal. Ou item C, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observando o disposto na linha C. Há um outro comentário que diz respeito ao valor venal e à majoração linear, onde a OAB se pronuncia da seguinte forma. Artigo 33. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Atenção, vereador Guilherme Sampaio. Uma majoração decorrente de simples valoração geral, além de malferir o princípio da capacidade, fere de morte os princípios constitucionais da razoabilidade. Assim, se o valor venal estiver em desacordo com a realidade, e é só o que temos na planta genérica de Fortaleza, o imóvel sofrerá, evidentemente, uma tributação excessiva, ilegal e injusta. No tópico 3 do mesmo parecer, do princípio da razoabilidade no âmbito tributário, capacidade contributiva. Além destes princípios expressamente instituídos na Constituição, existem outros, diz a OAB, chamados implícitos, dentre os quais merecem relevo e destaque o da razoabilidade e proporcionalidade. Avança lá na frente. O aludido postulado, também denominado de princípio da razoabilidade ou princípio da proibição do excesso, é todo estruturado a partir de 3 elementos básicos, a saber, o da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, não lato sensu, estrito. E olha como conclui a OAB esse tópico. Por intermédio desta perfunctória abordagem acerca dos princípios da razoabilidade,
conclui-se que a majoração da base de cálculo do IPTU procedido sem a devida verificação da planta de valores pela Prefeitura de Fortaleza infringiu tais dogmas. E lá na frente, de igual forma, entendemos que o princípio da capacidade contributiva é levado como um direito e garantia individual, figura como uma cláusula pétrea. Atenção, é cláusula pétrea da Constituição, irremovível. O Estado brasileiro não pode abrir mão, a estrutura judiciária de fazer justiça no Brasil, não abre mão desta cláusula pétrea, que veda a sua modificação por emenda constitucional. O citado princípio impede o aumento de forma genérica e linear. É justamente o que a Prefeitura pretende fazer. Olha o artigo 145 da mesma peça constitucional. A União, o Estado e o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. 1, 2, e vai o parágrafo 1º. Sempre que possível, em contradição ao que defende o vereador Guilherme, de que somente os impostos pessoais podem ser objeto de progressividade, olha o que diz a própria Constituição. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, o rendimento e as atividades econômicas do contribuinte. E isto não foi considerado na mensagem prefeitural. E encerra, em resumo, como fulcro das razões acima delineadas, concluímos a OAB pela impossibilidade da referida majoração na forma constituída do IPTU para o ano de 2010, pois ao ser proposto um mesmo percentual para todos os contribuintes, a Prefeitura tomará uma medida inconstitucional. A base de cálculo é o valor venal do imóvel e cada bairro ou perfil valorizou percentuais diferentes nos últimos anos. Faz mistério a adoção da atualização da planta de valores, que precisa ter critério e promover a avaliação de todos os imóveis, e não por princípio da praticidade, como quer o vereador Guilherme Sampaio, sob pena de malferir os princípios SUSOS delineados. Conclusões da OAB. Conclusão da Comissão de Estudos Tributários da OAB. Diante de todo o exposto, sem a intenção de encerrar a discussão, entendemos pela impossibilidade da majoração da base de cálculo do IPTU, conforme projeto de lei complementar 036/2009, face às inconstitucionalidades e ilegalidades fartamente apontadas. Eu apresentei esta matéria, e já encerro, ao vereador Guilherme Sampaio, exatamente para que ele tenha, e passarei também a matéria que foi objeto de um grupo de estudos da Superintendência da Receita Federal, que vai no mesmo sentido, para que o vereador Guilherme Sampaio, né, tenha a oportunidade de alterar seu voto, e os colegas amanhã, às 9 da manhã, em reunião já convocada pelo nosso colega presidente Walter Cavalcante, tenhamos a oportunidade de discutir esta matéria sobre um outro prisma, que os colegas, né, efetivamente concordem com o vereador Guilherme Sampaio, nenhum problema. Agora, nós precisamos ter outra linha, uma outra vertente, e precisamos atentar para o fato de que haverá comprometimento depois da publicação da eficácia e da eficiência dessa norma. E encerro dizendo, presidente, que ao contrário de arrecadar, vai causar constrangimento e insegurança jurídica à população, porque como já aconteceu no passado, sabedores, os fortalezenses, das inconstitucionalidades, e que a OAB patrocinará, já foi comunicado, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, uma antiga ADIM, as pessoas não pagarão o imposto aguardando pela resposta do judiciário. Então, é esta confusão, inclusive, que nós pretendemos evitar. Eu espero que a apresentação desses elementos técnicos tenham atendido ao vereador Guilherme Sampaio, em virtude da pobreza da minha fala anterior. Muito obrigado, presidente. A mesa toma ciência. Objetivamente respondendo o vereador Acrísio, eu quero só fazer uma explicação de natureza técnica. Não é verdade a avaliação que ele faz de que o nosso pleito em mandado de segurança liminar
deveria ter sido acatado, e o não acatamento é uma prova de que as teses que defendemos são falaciosas. É preciso que a população compreenda que o que o juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública negou foi um pedido de liminar em uma ação de mandado de segurança. Na verdade, o princípio do duplo grau de jurisdição, que é o que norteia, vereador Guilherme, que é o que norteia, vereador Acrísio, o judiciário brasileiro, além da livre inteligência do juízo, permite que, agora, com o patrocínio que fiz de um agravo de instrumento, que ao longo desta semana deverá estar recebendo o desembargador relator, altere o que foi decidido em primeira instância. Isso é algo pacífico e, ainda assim, o Tribunal de Justiça entendendo que não e reforçando a tese de primeira instância, um Tribunal Superior de Brasília pode ainda assim alterar. Então não há, Acrísio, nenhuma impropriedade no que defendo pelo fato do juiz específico da primeira instância não ter acatado nossa tese. Quanto ao que comentou o vereador Guilherme Sampaio, reforça e mais uma vez ele foge daquilo que é objeto da sua análise. Eu repassei para ele, vereador Guilherme Sampaio, um documento impresso, protocolado, numerado, não produzido pelo meu gabinete, pela OAB, ele pode mostrar às câmeras se ele quiser, né, com o parecer definitivo, né, o nome aposto do presidente da comissão, que me encaminhou via e-mail, né, daí porque não existe assinatura, mas eu não teria o condão de entrar na OAB e me utilizando da chancela da OAB, da numeração da OAB e me utilizando do nome do presidente da comissão, apresentar todas aquelas considerações. Eu apenas li aquilo que foi respondido em caráter de parecer, repito, a uma representação que fiz na semana passada, à OAB, e foi respondido como tal. Na verdade, foge mais uma vez da discussão, porque não se trata aqui de planta genérica de valores. O nosso Código Municipal, Lei 4144, é muito claro, muito claro. O que tem que se discutir aqui é capacidade contributiva, progressividade. São essas as lesões que tem, são essas as tecnias e irregularidades que tem o parecer da prefeita. Agora, na verdade, se o vereador Guilherme Sampaio duvida da legalidade ou duvida da seriedade, né, que ele reporte esses questionamentos à própria OAB, porque eu não tenho condição de produzir este documento. Repito, apenas li resposta da OAB a uma representação que fiz na semana passada. E, apenas para dizer a ele, teses jurídicas, vereador Guilherme Sampaio, não precisam de jurisprudência para justificá-las. Na verdade, os princípios de direito e a jurisprudência é apenas uma das fontes do direito. Uma das fontes do direito. Faz-se direito com a lei, com os costumes, com a jurisprudência, faz direito com a academia. Então, isso é algo complexo que eu compreendo que o vereador... Agradeço ao vereador Marcelo Mendes. Que eu compreendo que o vereador Guilherme Sampaio não compreenda e não entenda, porque ele não é formado em direito. Então, eu perdoo essas tolices. Presidente, por uma questão de justiça, eu queria que Vossa Excelência pedisse ao vereador Guilherme Sampaio que esclarecesse, vereador Guilherme Sampaio, e queria pedir às notas taquigráficas da casa que fizessem a transcrição e encaminhassem para o meu gabinete a última fala do vereador Guilherme Sampaio, e gostaria que ele esclarecesse a propósito das considerações que ele fez sobre o parecer da Comissão de Estudos Tributários, com quem Vossa Excelência falou. Vossa Excelência, se não me falha a memória, mas as notas vão dizer, o senhor falou com o presidente Arinaldo Dantas Filho? O presidente Arinaldo Dantas Filho foi consultado por telefone agora pelo procurador-geral do município, não foi o senhor. Antônio Montalverne. Não foi o senhor, porque o senhor informou que não havia parecer da Comissão de Estudos Tributários da OAB. O senhor não e aí eu entendi que o parecer não estava assinado exatamente por isso. Pronto. Foi consultado por telefone há meia hora atrás. Não foi o senhor. Pelo procurador-geral do município, Martônio Montalverne, e assegurou ao procurador-geral do município que não havia parecer da Comissão de Estudos Tributários. Aí eu sugeri a Vossa Excelência que ligasse para o doutor Arinaldo
para que pudesse confirmar isso, de forma que Vossa Excelência não fosse novamente à tribuna afirmar que ia aparecer da Comissão de Estudos Tributários, sem que isso fosse fato, até para não desmoralizar a credibilidade merecida de Vossa Excelência. Basicamente eu quero as notas taquigráficas, presidente, porque eu liguei de fato para o vereador Reinaldo Filho cobrando, né, o rápido envio do documento em vias, né, de originalidade, com sua assinatura, porque este foi encaminhado hoje pela manhã via e-mail, e para minha surpresa o presidente, penso, se eu não estiver enganado, que o vereador Guilherme Sampaio disse que falou com o vereador... Nós acabamos de consultar. Nós acabamos de Na consultar. verdade, o senhor pediu a uma terceira pessoa, Isso. o procurador-geral do município, que o consultasse. Claro, até e ele porque não tem uma respondeu, relação de amizade com ele, vereador. O conselho da OAB não se posicionou a esse respeito. A OAB, ela é constituída, assim como esta casa, de conselhos. Há mais de 20 conselhos, da mulher ao menor, do portador de necessidade especial ao negro, do direitos humanos ao estudo tributário ou constitucional. O colegiado ainda não decidiu, Nem mas a eu vou passar às comissão, suas mãos, vereador. eu vou passar às suas mãos, hoje à tarde ainda, o original assinado, para que o senhor repita, porque o senhor disse que se tivesse assinado e fosse verdade, seria uma vergonha a OAB promover aquela ação. Então, eu hoje à tarde faço chegar para que amanhã de manhã, na nossa reunião, o senhor tenha o documento assinado, definitivamente, para que o senhor confirme a vergonha que é o parecer da OAB. Repetirei, se vier assinado, pode ter certeza, vereador, eu tenho o hábito de sustentar aqui minhas posições e voltar atrás quando estou convencido só para de que ficar elas não esclarecido. são Só para ficar procedentes. Repetirei, Ficar até transparente. porque será, de fato, um parecer bastante, vamos dizer assim, deletério em relação à imagem da Comissão de Estudos Tributários da OAB, numa matéria importante como essa. Eu penso que Se ele vier a se transformar num parecer aquilo que Vossa Excelência Para afirmava que era... concluir, vereadores. eu penso que mais Para concluir, vereador. eu penso que este parecer é melhor do que o seu e menos deletério à comissão que ele preside do que a que Vossa Excelência faz parte. Mas isso é uma questão de teses. vereador, eu entendo...